Divórcios entre pais de filhos e filhas autistas. Esse número tem crescido assustadoramente e o autismo tem sido o principal tema dessa pauta. Esse é o tema do vídeo de hoje. E para não perder aquele abençoado costume, deixe agora mesmo o seu like, comunicando para o YouTube que esse conteúdo é de grande relevância e importância. Realize sua inscrição no nosso canal, ative todas as notificações e, claro, compartilhe esse vídeo com mais e mais amigos e amigas nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para que essa informação importante possa ajudar mais e mais pessoas. E então, você conhece algum casal com filhos autistas que divorciaram ou separaram recentemente? Esse tema já tem sido objeto de estudo e de algumas estatísticas. E o tema autismo tem sido o foco desse número crescente de divórcios. A culpa é do autismo? Não, a culpa não é do autismo. O que tem acontecido são muitas divergências entre pais no tocante ao cuidar dos seus filhos autistas. Antes de adentrar nesse tema, até em virtude do índice alarmante de mães em carreira solo, cuidando dos seus filhos e filhas autistas, porque muitas vezes o pai, ao receber o diagnóstico, some do mapa, deixando a criança à mercê de todo tipo de suporte financeiro, afetivo, moral, material, esquecendo que com esse tipo de prática estará cometendo crimes de abandono material, abandono intelectual, abandono moral e o passível de indenização por danos morais, o chamado abandono afetivo. Como também, para não ser injusto, existe uma minoria de pais que ficaram após o diagnóstico, pais que posso até dizer, pais com corações maternos, que dividem as tarefas com suas esposas, vestem a camisa da evolução prognóstica da criança, literalmente respira a evolução prognóstica dos seus filhos e filhas com autismo, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista educacional, intelectual, pessoal e espiritual. A gente também tem que trazer essa narrativa, porque não existe só o lado ruim das coisas. Existem também pais que vestem a camisa da evolução da criança igual a muitas mães. Mas voltemos ao tema divórcio. Muitas vezes esse casal colide em situações específicas da criação da criança autista. Por exemplo, aceitação do diagnóstico. Quantas e quantas mães aceitam o diagnóstico, vestem a camisa da boa evolução prognóstica, estudam, fazem cursos, muitas vezes até fazem uma graduação só para ajudar a criança, tem toda a preocupação com a terapia nutricional especializada, com a medicação, com a escola, literalmente veste a camisa sozinha, mesmo com o cidadão dentro de casa. E o cidadão dentro de casa, ao invés de vestir a camisa também, puxando para ele 50% das tarefas e das atribuições, o cidadão nega o diagnóstico, o cidadão não leva a criança para as terapias, o cidadão dá o que a criança não pode comer, o cidadão, em fuga psíquica e na negação do diagnóstico, acaba sabotando o que a mãe faz em prol da boa evolução prognóstica da criança. E mais uma vez fazendo justiça.
e mais uma vez fazendo justiça. É uma minoria? É, mas tem também situações que o pai atua dessa forma em boa evolução prognóstica da criança, indo para as reuniões nas escolas, levando para terapia, estudando, fazendo os cursos multidisciplinares, estudando até uma graduação para ajudar o seu filho ou filha com autismo, e do outro lado, a mãe no negacionismo, negando o diagnóstico e sabotando que esse pai está fazendo em prol da boa evolução prognóstica da criança. Ah, Romeu, o termo sabotando é forte. Não é, pessoal. Não é. Eu tenho vários processos de divórcios de pais de filhos autistas e o que eu escuto deles é isso. Que a corda estava mais puxada para a mãe ou que a corda estava mais puxada para o pai. Se não houver, não estou aqui para dar lição de moral a ninguém. Estou contando um prognóstico jurídico que já está sendo objeto de estudo. Questão dos divórcios de pais de filhos autistas com foco no autismo. Ou seja, o autismo sendo o tema central desses divórcios. E é justamente isso que eu escuto, na extremíssima maioria das vezes, das mães e na minoria das vezes dos pais. Que aquela mãe fazia praticamente tudo sozinha, que o cidadão não ajudava em nada. Como eu já peguei alguns raros casos do pai dizendo: eu sozinho por tudo, eu sozinho para a escola, eu sozinho para a terapia, eu sozinho para a medicação, eu sozinho para fazer a comida adequada que a criança tem que comer. Chega uma hora, pessoal, que um dos dois entra no nível de burnout, de estafa mental, física, espiritual, que adoece. Aí essa mãe ou esse pai que fazia tudo sozinho, a criança vai ficar como? Se um dos dois está ainda naquele luto prolongado que muitas vezes gera o negacionismo do diagnóstico. Não quer dizer que todo mundo que esteja no luto esteja no negacionismo. Mas quando esse luto é muito prolongado, em algumas situações, o negacionismo do diagnóstico poderá acontecer. Para não falarem por aí que eu estou dizendo que toda mãe, todo pai que está no luto prolongado é negacionista. Eu não falei isso. Esse tema tem que ser explicado nos mínimos detalhes. Mas assim tem acontecido, pessoal. O nível de divórcios entre pais com crianças autistas está crescendo assustadoramente. Então, o ideal, como nós sabemos que homens e mulheres são iguais perante a lei, seja 50% para cada. 50% das reuniões escolares para cada, ou até juntos participando. 50% das idas e voltas das terapias. A preocupação a mesma com os cursos multidisciplinares, com os estudos, para poder bem atuar em relação aos comportamentos disruptivos. Porque do mesmo jeito que a obrigação é da mãe, também em igualdade de condições e em igualdade de tarefas e de responsabilidades. Então, muitos divórcios poderiam estar sendo evitados se as tarefas e atribuições, as responsabilidades com os filhos e filhas autistas fossem divididas ao meio. É assim que a coisa acontece, sem ninguém ter um burnout, uma estafa física e mental. E olhe lá, porque o nível de depressão, de síndrome do pânico, de transtorno da ansiedade e de vários outros transtornos são altíssimos em mães e pais de autistas que são atuantes.
É por isso que eu friso tanto que quem cuida também tem que fazer terapia. É preciso cuidar também de quem cuida. E esses programas específicos que incluem as famílias nos programas terapêuticos disciplinares das crianças são extremamente importantes. São extremamente importantes. Porque se quem cuida cair doente, não vai ter quem cuide da criança. Então é importantíssimo também cuidar de quem cuida. O vídeo hoje foi prolongado é porque esse tema é bastante recheado de detalhes. Mas vamos lá, pessoal. Um ajudando o outro, seu esposo, sua esposa, todo mundo participando. E no final todo mundo vai abrir aquele champanhe quando a evolução prognóstica, terapêutica e educacional do seu filho ou filha com autismo acontecer, estiver diante dos seus olhos. Nunca desistam dos seus filhos e filhas com autismo. A escalada da montanha, ela será árdua. Deus em nenhum momento falou que seriam somente rosas. Tem os espinhos pelos caminhos. E justamente são mais nos espinhos que nos fortalecemos ainda mais. Ou seja, essa escalada será árdua, mas à vista da montanha, sem nenhuma espécie de romantização, será sempre privilegiada. Aquele abraço no coração de sempre e até o próximo vídeo.